Tudo bom, pessoal? Eu queria falar com vocês hoje um pouquinho sobre o pão, a utilização do pão na alimentação, na dieta. O pão ele é uma fonte de carboidrato, né, um polissacarídeo. Então, tanto o pão cacetinho ali, né, o pão francês, quanto o pão de forma, tanto integral quanto pão branco, a diferença vai ser basicamente a quantidade de fibra que cada um vai ter, né? Então o pão integral ali ele vai ter um pouquinho mais de fibra, não é tanto, né? Pouco mais de fibra. O pão branco ele vai ter ele é mais refinado, ele tem um pouco menos de fibra, tem mais um pouco menos, tá? O que acontece? Tem gente que não gosta de pão integral, tem gente que gosta mais de pão branco. Aí teria menos fibra na dieta, né? E a fibra é benéfica para diversos processos ali no intestino, né? A melhora da microbiota intestinal e tudo mais. O que acontece? O nutricionista, o papel dele é ajudar a pessoa a utilizar o alimento que ela gosta e ter resultado. Ou seja, se o pão branco ele tem menos fibra, então o que a gente faz? A gente adiciona fibra de outras fontes, né? Saladas, vegetais, suplementos, né? Então a gente adiciona ali junto no meio do pão. Por exemplo, pão branco, tanto pão branco quanto o integral, a absorção vai ser um pouco rápida, diferente de quando tu misturar com outros alimentos. Então o que acontece? A gente mistura, botando ali, por exemplo, misturando ali um ovo, uma carne, um tomate, uma salada, né, alguma coisa no meio do pão do cacetinho, do pão francês, que seja, não vai ter um índice glicêmico alto, vai mudar o índice glicêmico, né? Então não tem problema nenhum, o pão não vai engordar, o pão tem uma quantidade de caloria fixa. Se a caloria do pão estiver contabilizada no total diário que tu precisa para o teu objetivo, ou seja, hipertrofia ou manutenção do peso ou redução do peso para emagrecimento, se a caloria do pão, seja um pão, seja dois pães, seja três, 4 no dia, não importa, se estiver contabilizado dentro das calorias do dia para o teu objetivo, tu vai conseguir emagrecer, tu vai conseguir aumentar a tua massa muscular, tá? Então tem um estudo mostrando que dois grupos queriam emagrecer e um grupo utilizou o pão na dieta normal e o outro grupo tirou o pão, uma dieta sem pão, por algum tempo, por alguns meses. E verificaram que as pessoas que não utilizaram pão conseguiram a mesma redução de peso do grupo que utilizou pão. Ou seja, não teve diferença utilizar pão ou não. As pessoas emagreceram de forma igual, comendo pão ou não. A diferença foi que no grupo que não utilizou pão, houve mais desistências, mais pessoas desistiram de fazer dieta. Então, menos pessoas chegaram ao objetivo final. E as que mantiveram o pão, que gostavam de comer pão, que não foram obrigadas a tirar o pão, mais pessoas conseguiram terminar o processo de emagrecimento. Entende? Então, é possível utilizar pão, seja para o objetivo que tu tenha, né? Então, a questão é adaptar para ti. Não te obrigar a fazer uma dieta que tu não goste, que não costume pro resto da tua vida e que tu não conseguir manter. Então, se tu gosta de pão, tu pode comer sim pão. E no caso, teria que somente ser ajustado a quantidade correta para o teu objetivo, tá? Então seria isso, as dicas rápidas de hoje e até a próxima. Valeu!